Parroni, tudo bem? Um grande abraço aí, amigo. Obrigado, amigo, pela sua participação. A primeira parte do seu áudio não saiu beleza, mas a gente já resolveu aqui. Agora o pessoal está te entendendo bem. Minha dúvida, como tu já falou, em relação ao Walter, não era nem a saída dele, mas como é que o pessoal da fisiologia trabalhava com a questão do Walter? Eu tava lendo sobre isso, que inclusive quando o Vitória ia fazer partidas que tinha que viajar, aí o Walter não ia porque ele iria perder 2, 3 dias de treinamento e para ele era prejudicial, pelo menos foi o que eu li na mídia. Eu não estou aí em Salvador para poder acompanhar isso. Mas como é que se faz um acompanhamento num atleta que tem a questão especial dele, que é o sobrepeso? Como é que vocês estavam trabalhando com ele aí? O Walter, por coincidência, foi um atleta do clube, né? No início dos anos 2000, um atleta, inclusive, que trabalhou comigo quando ele estava na base aqui. A gente já conhecia o atleta, sabia desse histórico dele, óbvio, pela notoriedade desse atleta, a gente conhece a história dele, né? Em todos os clubes que passou, sempre teve que lutar contra o peso, que é uma questão do biótipo dele, né? E é um atleta que chegou aqui no clube com a proposta de chegar a um peso ideal. Foi um atleta que a gente teve uma facilidade muito grande de lidar com ele, porque é um atleta profissional, um cara dedicado. É óbvio que nós tivemos uma ação multidisciplinar, com acompanhamento de nutricionista, preparador físico, fisioterapeuta. Então, toda a estrutura que o clube disponibiliza foi colocado, toda a estrutura que o clube tem foi disponibilizada para ele. E o que acontece? A gente precisava fazer com que esse atleta perdesse peso, mas, ao mesmo tempo, a gente necessitava que esse atleta se mantivesse preparado tecnicamente, taticamente. Então, a gente escolhia alguns jogos para ele participar, para dar ritmo a ele, para poder também servir como fator de motivação para a inserção desse atleta no processo. Mas a gente sabia que, como a gente está vivendo uma realidade de jogar toda quarta e todo final de semana, esses atletas que vão jogar, eles têm um desgaste maior, mas os que não jogam ou que entram um pouco, esses caras viajam, concentram, ficam em hotel, mesmo sendo com dieta, ele acaba tendo uma ingesta calórica muito maior do que ele vai poder gastar. Então, para evitar que todo o trabalho que fosse realizado fosse por água abaixo, a gente criou uma estratégia pensando no processo de emagrecimento dele, que aconteceu, inclusive quando ele reincidiu com o clube, ele já estava praticamente no peso ideal dele, umas 500 gramas acima só, ideal para aquilo que se propôs. A gente sabe que um atleta tem um biotipo diferente, e a gente tinha criado uma meta inicial para ele, de perder 6, 7 quilos, ele conseguiu isso, mas também não podíamos deixar ele deixar sem ritmo de jogo. Então, por essa foi a nossa estratégia, e a gente acredita que a gente fez uma estratégia muito inteligente, deu muito certo, porque os resultados vieram. Ô Alexandre, também quando você falou preparador físico, né? Eu vejo, não estou vivenciando fisiologista, preparação física, trabalhando no futebol. O trabalho de preparador acho que diminui um pouco, né? Porque geralmente as cargas, todo o trabalho seu, você joga isso, aquilo. Eu estou certo que eu estou falando ou Na tá errado? verdade, não diminuiu, facilitou, né, Tuxo? Houve uma facilitação, e hoje existe uma interatividade muito grande entre esses profissionais da área de preparação física, e não um só. Nós temos um preparador físico, nós temos um auxiliar, nós temos um profissional que cuida apenas da transição dos atletas que saem do departamento médico e já procura condicionar. Nós temos um profissional linkado ao treinamento de força. Então, é uma equipe de preparadores físicos. Logicamente, existe o profissional principal, aqui no nosso caso é o Ednilson Senna, um profissional também que a gente já trabalhou muitos anos com ele aqui no clube, muito experiente, passou por grandes clubes. E, na verdade, hoje simplificou, porque hoje todo o trabalho técnico, toda a organização do treinamento já vem com conteúdo físico. Lógico, toda a elaboração desse trabalho tem uma participação do treinador, principalmente, obviamente, dentro das necessidades que ele quer treinar, o modelo de jogo que ele quer implementar, as deficiências que ele vê em setores de marcação, de transição ou de finalização. Mas todo esse treinamento ele é planejado para que ele tenha um cunho físico também. São treinos que a gente tenta mantê-los intensos e com um volume mais curto. Então, na época dos que você, inclusive, foi atleta, os atletas treinavam 2 horas, 2 horas e meia. Hoje, um atleta permanece em campo 1h20, 1h30 no máximo, onde, se você for somar as atividades realizadas, ficam em torno de 50 ao no máximo 1h05, 1h10.
agora com muita intensidade, o atleta treina com intensidade porque é assim que ele tem que jogar. Então, o treino, na verdade, é uma preparação em todos os sentidos para o jogo. Então, esse atleta tem que estar intenso em campo. Então, ele só vai ser intenso se ele treinar intensamente, né? E aí mudou-se muito as características. A gente diz que é uma metodologia global, onde o objetivo do trabalho é inserir todas as demandas de uma preparação num treinamento único. Antigamente, o preparador físico fazia um trabalho à parte, pegava o grupo só num dia, o treinador pegava no outro. E hoje, graças a Deus, a gente consegue realizar todo esse procedimento de uma forma unificada, com uma participação de todos. Às vezes parece que o preparador físico não está ali executando o trabalho, mas ele está ali participando em todos os sentidos. E a motivação acho que é até maior hoje, porque em relação ao seu trabalho físico, o trabalho tem que ser global, nada de analítico, trabalhar segmentos. Exatamente. Rony? Se tornou muito mais motivacional, porque o atleta treina fazendo o que gosta, e muito mais específico, né? Porque o tempo inteiro o atleta está em contato com a bola, fazendo os movimentos específicos, de acordo com a característica do treino. A gente pode treinar a parte neuromuscular, pode treinar a parte metabólica, pode treinar a parte específica. Então, existe, né, diversas possibilidades que hoje são implementadas com o treinamento global, que tem modificado o futebol, né? O futebol hoje ele é muito mais tático, a gente sabe disso, porque os atletas treinam mais a parte tática. Ele é muito mais físico, porque os atletas treinam mais a parte física. E não é mais no volume, não, é mais na qualidade do treinamento, né? A intensidade. A gente aprende isso. Treinamento não é quantidade, é qualidade. Alexandre, nesse sentido, a gente sempre escutou que na Europa os trabalhos na parte de treinamento eram diferentes daqui do Brasil, né? Tanto da questão do tempo de treinamento, da questão dos tipos de trabalhos que eram realizados. Por exemplo, na Europa tem esse costume de, às vezes, se treinar no dia do jogo. Aqui no Brasil, a equipe do São Paulo está fazendo isso agora também. Como é que você vê hoje o trabalho dessa parte da preparação física, do fisiologista? Você acha que o Brasil avançou nesse sentido e até com o auxílio da tecnologia a gente está mais próximo do que é realizado na Europa, que pelo menos é o que a gente sabe, que é o nível, é o ápice, né, da preparação técnica, física e tática, etc. Bom, na verdade, a gente pode começar a nossa resposta aqui dizendo que a melhor medicina do esporte do mundo é a brasileira. Tanto é que os atletas, quando se machucam nos grandes clubes, vêm tratar com fisioterapia dos clubes de origem, porque é muito mais eficiente. Hoje, a gente vive num mundo globalizado, onde todas as informações circulam e tudo que acontece no mundo é compartilhado em tempo real. E lógico que me incomoda um pouco a gente ver o futebol brasileiro sempre imitando, não é de agora, em toda a história do futebol brasileiro, a gente sempre seguiu um roteiro da Europa no que se refere ao modelo de treinamento de jogo do futebol brasileiro. A gente que sempre defendeu o Brasil como o melhor futebol do mundo, a gente não consegue ver essas evoluções, a evolução a partir daqui. Mas a gente tem muito como parâmetro, Rony, o futebol europeu, vendo o Barcelona, vendo o Real Madrid, vendo o Liverpool. Então, a gente está falando, na verdade, de equipes que têm como principal mérito a qualidade dos seus jogadores. São os melhores jogadores do planeta. Então, tudo que surge na África, na América do Sul, em qualquer lugar do mundo, qualquer atleta que se destaca é contratado por essas equipes. Então, você passa a ter um nível também de treinamento muito maior, né? A qualidade do atleta, não digo só a qualidade em relação às capacidades técnicas, não. Eu digo as capacidades físicas, isso também tem genética envolvida. Mas a gente acredita que o futebol brasileiro tem acompanhado esse processo. Lógico que se a gente vê um jogo de uma Champions League, como passou essa semana agora, aí, os jogos que tem passado, a gente assistiu o jogo do Campeonato Brasileiro, com exceção daquele jogo do Palmeiras com o Flamengo, que eu acho que é uma coisa que se aproxima muito do nível técnico que a Europa tem, a gente se depara com erro de passe, a gente se depara com decisões que os jogadores tomam que nem sempre são as melhores. Então, isso envolve muito questões muito intrínsecas de qualidade do atleta, que faz do futebol brasileiro hoje um futebol que se encontra um pouco aquém do futebol europeu, mas não no que diz respeito aos conceitos.
os conceitos de trabalho, os conceitos de recuperação, os conceitos de treinamento. Isso hoje é uma coisa muito globalizada, né? Muito globalizada. Perfeito, perfeito. Tem alguém participando aí, Rony? Tem um pessoal aqui, a gente vai saudar o pessoal do YouTube que está assistindo aqui, o Serginho Trindade, também temos a Masluvra, o Cláudio Honor. Quem quiser enviar uma pergunta, tem muito torcedor do Vitória aqui em Jequié, viu? É uma equipe que tem muita torcida aqui no interior da Bahia, como em... Peraí que vazou o áudio aqui, como em vários lugares. Agora, outra pergunta, no sentido, o Vitória investiu nos últimos anos na aprimoração dessa parte física, desses conceitos, e os técnicos estão trabalhando mais com vocês, estão consultando mais a parte da fisiologia, utilizando essa tecnologia que está disponível aí, Alexandre? Olha, eu posso falar isso até com um certo conforto, porque eu estou no Vitória desde 99. Há muito tempo. E eu iniciei nas divisões de base, né? Com 2 anos eu assumi o profissional, fiquei no clube por 10 anos sequenciados, depois saí, tive a oportunidade de trabalhar no Rival por 4 anos. Depois eu retornei em 2017 e depois voltei agora em 2019. Então, eu tive saídas do clube, eu trabalhei em outros clubes, trabalhei com outros esportes também, e eu vi exatamente crescer a fisiologia dentro do Vitória. Eu participei juntamente com outros profissionais que aqui passaram, que têm tanto mérito quanto eu. No caso do Walter Abrantes, que foi um profissional que nós trabalhamos, inclusive, juntos aqui, e ele foi também fisiologista do clube. Então, nós investimos dentro das possibilidades do Vitória. Hoje, é lógico, existem equipamentos que estão chegando no mercado em valores muito vultuosos. Por exemplo, tem um equipamento de treinamento neuromuscular pneumático que uma peça custa aproximadamente R$200 mil, um equipamento. O Vitória tem esse aparelho. O Vitória tem esse aparelho. Tem um aparelho desse. Deveria ter mais, mas só tem um, né? O Vitória tem toda a estrutura para controle de treinamento. É o melhor GPS do mundo? Não. O melhor equipamento hoje é o da Garmin, que os grandes clubes usam. Mas nós usamos um da Polar, uma marca muito conhecida, que muitos clubes brasileiros usam, inclusive o Vasco da Gama, o Corinthians, os grandes clubes também usam esse mesmo equipamento nosso. E quanto à resposta em relação à participação e a interação com os treinadores, como eu te disse, eu comecei em 2001 e trabalhei de lá para cá com vários treinadores. Eu posso contar aqui aproximadamente mais de 100 treinadores eu já trabalhei. Esses mais de quase 20 anos de trabalho, né? Mais de 20 anos. E no início era muito confuso, porque era uma ciência nova, e tudo que é novo, o futebol demora um pouco de abraçar, então houve necessidade de que clubes como o São Paulo, que tinha um laboratório de fisiologia de primeiro mundo, ter os títulos que teve no Mundial, no Campeonato Brasileiro, para as pessoas se alertarem que aquela informação, que aquela troca de ideias iria fazer diferença no fim das contas. E hoje todo o planejamento de treinamento é feito em equipe, onde todos participam, onde a fisiologia ela faz uma estimativa de carga para a semana baseado no calendário, baseado na nossa rotina de jogos e treinos. Todo o treinamento é dividido nas questões das qualificações físicas, também com auxílio do preparador físico. Então, que característica tem que ser o treino de hoje? Não, o treino de hoje tem que ser mais neuromuscular, esse tem que ser mais... Porque hoje o futebol é treinado em campo, até a musculação, aquela questão de aumentar a massa muscular, aumentar a força, isso está reproduzido dentro do campo, nos modelos de treinamento. Então, a biomecânica do esporte. Exatamente. Então, todo esse processo aí de treinamento hoje é feito em colegiado. Obviamente, a palavra principal é do treinador, é ele que toma as decisões, mas, graças a Deus, nesses últimos 3 anos que eu tenho trabalhado aqui no Vitória, só trabalhei com treinadores de altíssima qualidade, de altíssima capacidade e conhecimento, né, e vivência dentro do futebol, e que entendem e que enxergam que a fisiologia, como a nutrição, como a psicologia, como a preparação física, estão dentro do contexto, com pesos muito similares, e que tem como objetivo principal a performance, né, o resultado.
Alexandre, eu recebi aqui uma pergunta aqui pelo celular. Estão me perguntando aqui em relação que o jogador vai com o monitor, né? Que você já falou aí, o Polar. É feita uma análise depois, individual. Essa análise é entre vocês, preparador físico, fisiologista, treinador, comissão técnica, e é passado para o jogador? Olha, para vocês terem ideia, para não ter uma confusão, muita gente conhece o Polar como um frequencímetro, né? Um relógio que marca a frequência cardíaca. Esse é um equipamento da Polar, chamado Polar System, que é um equipamento que mede todas as informações do atleta, todas as métricas, a distância que percorreu, o número de piques. Piques são velocidades de intensidades acima de 24 metros, quantas distâncias ele percorreu acima de 25 km por hora, as zonas de intensidade que o atleta permaneceu em jogo. Então, a gente tem como dizer assim, olha, esse atleta teve volume, mas não teve intensidade, esse atleta teve uma excelente performance física no jogo. Logicamente, esses dados são também compartilhados junto com as informações técnicas e táticas do jogo. E quando acaba um jogo, em poucas horas, nós já temos planilhas já prontas, as informações de todo o jogo vai para a comissão, com informações da performance no primeiro tempo, no segundo tempo e no jogo completo, justamente para a gente comparar entre um tempo e outro a intensidade, se está tendo queda de intensidade dos atletas. E também é gerado um formulário individual com as informações do atleta do jogo, em comparação com o seu histórico durante a temporada. Esse material também é mandado para a comissão, caso se queira analisar um atleta de forma individual. Perdão. Dentro da planilha, toda a performance do atleta é comparada com os atletas da mesma posição dele, para que se faça um julgamento real. E essa planilha individual imediatamente é encaminhada para os atletas e depois discutidas com eles também. Isso faz com que o atleta valorize a utilização do equipamento. Se você usa um aparelho como esse, você gera um monte de informação e essa informação não vai para lugar nenhum, não tem sentido. Então, o atleta, inclusive, ele gosta, ele tem interesse, ele procura, não só no jogo, mas em todas as sessões de treinamento. Então, o atleta, quando chega no final da semana, na segunda-feira, ele recebe todo o histórico de treinamento dele durante a semana, para que ele possa, inclusive, se comparar, comparando ele com os demais atletas, comparando ele com os atletas da posição. Essa é uma ferramenta que também nos ajuda a cobrar do atleta mais empenho. Quando a gente percebe que um atleta está com menos performance, menos intensidade, menos sprints, menos ações de aceleração e desaceleração em comparação aos demais, esses são números que são mostrados para ele, para que ele entenda a necessidade de ele se empenhar mais. Então, percebam que é um processo de continuidade, é um processo que não é apenas um processo frio de números, né? Existe, logicamente, atrás dos números, a necessidade de pessoas, né, da capacidade humana de fazer análise dessas informações e transformá-las em informações importantes para a melhoria da performance do atleta. Você faz parte da base também, Alexandre? Sim, eu tenho muito orgulho de ter iniciado minha vida profissional trabalhando com as divisões de base. Fazer uma pergunta aí. Na base, só observado só a técnica garotada do menino quando começa? Ou um critério para ver genética, avaliação física, para ver se vai melhorar, se não vai? Existe isso? A primeira coisa que acontece na avaliação do atleta é ver as condições técnicas dele. Então, se é um atleta que tem condição técnica, essa questão física, principalmente, vai depender da idade. Você pega um garoto que vai fazer um teste hoje com 13, 14 anos, ele já tem uma fase de desenvolvimento físico. Então, você não pode julgar que aquele atleta vai ser baixo, ou vai ser alto, ou vai ser forte, ou vai ser fraco. O mais importante é você ter qualidade técnica. Ser um atleta que se diferencia dos demais. E lógico que o Vitória, como um clube formador, um clube conhecido mundialmente pela sua divisão de base, pela sua competência em revelar jogadores, os profissionais que trabalham nessa área de captação, eles têm preparação para isso. Eles já vão lá buscando um determinado perfil de atleta para o próprio clube. Ele leva em consideração os atletas que já existem dentro do clube lá, logicamente. E quando esse atleta ele é aprovado, ele passa por todos os departamentos do clube e, a partir daí, ele começa um programa de acompanhamento. Tá? E quanto mais ele se aproxima do júnior, mais vai se estreitando a funil
né, para que ele vire um jogador profissional, mas se estreitam também os cuidados com esse atleta. Hoje é mais difícil para um jogador com a predominância de fibra lenta? Hoje, qualquer esporte hoje de alto rendimento, ele requer muito do atleta velocidade e potência, né? O futebol não é diferente. Existem atletas que são mais lentos e que podem vingar, sim, mas quando eles possuem uma técnica privilegiada. A gente já viu alguns atletas aparentemente lentos em campo, mas que têm grandes níveis de performance. E lógico que, a depender da posição que ele joga, isso ainda passa a ser notório. Um atleta, um zagueiro, ele é muito bem posicionado, ele é muito técnico na abordagem de defesa, porque se ele não tiver essas qualificações e for um indivíduo lento, é um atleta que perde a competitividade. Os extremos nem se fala, são posições de alto nível de potência, de intensidade, né? Que antigamente chamava de ponta, hoje é extrema, né? Meia extrema. Que são atletas que muitas vezes jogam com o pé trocado, que tendem a cortar para o interior, outros jogam com o pé no lado da perna dominante para jogar mais com profundidade. Então, é importante, que é uma qualidade física muito relevante, mas a gente sabe, né, Tuxo, que o futebol é um esporte muito eclético, não é só a parte física. Então, o talento nunca pode ser desprezado, entendeu? Então, há a possibilidade... Cognitivo. Mas a força e a velocidade fazem com que o jogador comum se torne um jogador competitivo. Isso. Tá, e tem umas perguntas aqui, Tuxa. O Paulo César Vieira Lima tá mandando um abraço para Paulinho, o Alexandre Dortas. Nosso querido Paulinho... participar da reunião, viu, Alexandre? Excelente trabalho do CREF aí, transformou o nosso CREF 13 aí. Uma pessoa que tem muito carinho, amizade, respeito. Me conheceu criança, né? Porque ele morava na mesma rua que eu, ele era mais velho. Eu vou dizer nem que era bem mais velho para não chamar. Mas uma pessoa de um caráter ilibado, um ser humano com grandes contribuições da educação física. Ele pergunta aqui, ó, Alexandre, no futebol de hoje, o ex-jogador pode ser técnico de uma equipe? Olha, existem uns critérios hoje pela CBF que são as licenças, né? Então, nós sabemos, o CREF, inclusive, brigou por muito tempo aí para que o treinador de futebol tivesse a obrigatoriedade de ter o CREF. Pelo que eu entendo, nos últimos anos aí, essa exigência foi por água abaixo, até porque a própria CBF criou algumas licenças, licença C, licença B, licença A, para que o treinador ele esteja habilitado a trabalhar com escolinhas, trabalhar em determinadas divisões. Por exemplo, um atleta, para trabalhar na primeira divisão e na segunda divisão, um treinador, ele precisa ter a licença A. E eu acho muito pertinente o ex-jogador estar envolvido nesse processo. Eu que estou há mais de 20 anos, a gente sabe o quanto a experiência do vestiário, a experiência de quem esteve nas quatro linhas, contribui, inclusive, na condução com os atletas, no linguajar, na relação. E a gente tem muitos treinadores, né? No caso nosso querido aqui, Rodrigo Chagas, que foi um jogador incontestável na sua posição, jogador de seleção brasileira, jogou grandes clubes, como o Cruzeiro, como o Corinthians, seleção, o Bahia. Então, um jogador que, como jogador, teve grande sucesso, que escolheu a carreira como treinador, mas não abriu mão de fazer o seu curso de educação física. Então, no semestre passado, ele conseguiu concluir o seu TCC, e não sei se ele já está formado, se ele já está com o CREF em mão, mas é um profissional que se preocupou em agregar o conhecimento de vivência de campo com a área científica. Então, eu acho que seria o ideal. Uhum. Tem mais pergunta aqui também do Paulinho. Ele fala, qual a importância de uma equipe multidisciplinar para uma equipe esportiva? Hoje não tem como você pensar em alto rendimento se você não olhar o atleta de uma forma biopsicossocial. Então, ele não é um ser isolado. Ele é um ser que tem família, ele tem um ser que tem as suas demandas pessoais. Então, a gente precisa da participação do psicólogo para isso. A saúde do atleta é fundamental para a sua performance. Então, a gente não fala só da saúde corporal, mas da saúde bucal também. Então, está aí o dentista participando desse processo. Logicamente, o médico fundamental, e o médico não é hoje, não participa apenas
nas questões tratativas, a lesão, não, o médico também trabalha nas questões preventivas, prevenindo. O fisioterapeuta também não é só aquele profissional que lida com o atleta quando ele lesiona, e sim quando ele previne. Os profissionais de educação física, obviamente, pela necessidade do condicionamento, da performance, e, logicamente, a gente inclui aí o gestor, a gente inclui outras pessoas envolvidas aí, outros profissionais da área, a nutrição. A nutrição, ela tem o mesmo peso do treino. Então, treinar, descansar e se alimentar tem o mesmo peso para que haja um resultado final positivo. Então, não tem como existir um alto rendimento se não seguir esse roteiro aí que a gente falou. Você falou em alimentação. Você faz com nutricionista, eu não sei se é masculino, se é feminino, aí, no Vitória hoje. No momento do treino, pela manhã, no período da manhã, e vai ter outro treino no período da tarde, existe uma parceria entre vocês dois para saber que tipo de alimentação ideal? Se é proteína, carboidrato, gordura? Sim, não. Tuxo, todo o treinamento aqui, todo o treinamento que é planejado, tem a participação da nutricionista, porque eles se alimentam antes e depois do treino. Né? O clube e todo atleta é obrigado a fazer o almoçar no clube. O clube oferta um alimento, um almoço, completamente linkado às necessidades recuperativas do atleta, linkado às necessidades do atleta que precisa ganhar massa muscular, linkado ao atleta que precisa perder gordura corporal. Então, é um trabalho de formiguinha, um trabalho que necessita realmente a participação de mais pessoas. Então, antigamente, que o preparador físico cuidava de tudo isso, é incapaz, é impossível. Primeiro, que ele não tem um conhecimento, ele não domina nutricional. Segundo, que é humanamente impossível ele tentar estar presente em todos os locais, entendeu? Então, a relação da multidisciplinar com a nutrição, com, às vezes, a participação de nutrólogo, é fundamental para que a gente tenha sucesso. Perfeito, perfeito. Estamos chegando no nosso horário, Alexandre. Eu queria agradecer demais a sua participação aqui, informações importantes, porque o futebol mudou muito e a sua entrevista aqui para a gente dá para perceber essa mudança, principalmente fora do campo, para ter efeito no campo. A gente vê, se a gente for assistir um jogo, por exemplo, do futebol brasileiro, década de 80, década de 90, e for pegar o futebol de hoje, parece até que é outro esporte, né? Até pela velocidade do jogo, a questão de intensidade, força, o biotipo dos atletas mudou bastante. Perfeito. Então a gente está meio que nesse momento de revolução, e você viveu esses dois momentos, né? Já que você trabalha no Vitória desde a década de 90, então você está acompanhando essa mudança ao vivo, digamos assim, no seu dia a dia, não é isso? Exatamente, a gente é prova viva dessa evolução científica e metodológica do futebol. E digo mais, viu, Rony, isso começou pelo voleibol. Foi mesmo. Eu acho que o primeiro esporte que começou a valorizar as informações, os scouts, informações de jogo, as estratégias do adversário, tipos de jogada, começou a estudar o esporte, né? Então, hoje o futebol é um esporte que é estudado. Existem muitos livros, muitos artigos já na área. Antigamente você tinha muita dificuldade de você encontrar qualquer informação sobre o futebol. Hoje você tem uma série de informações. Lógico que a gente vê aí o Portugal como um país que está se destacando nessa questão da literatura, dos modelos, começando com o Mourinho e outros tantos treinadores que preconizaram o que chamam-se hoje de periodização tática. Esse é o nome que se dá a esse modelo de treinamento, periodização tática. É periodizar, é montar um programa de treinamento por toda uma temporada, mas focada no modelo de jogo, focada na forma com que o time vai jogar. Então, quando você vê um time muito organizado em campo, com a capacidade de recuperação da bola muito rápida, a gente viu o Barcelona de anos atrás ser um time chamado de tic-tac, né? Tocando a bola e com a capacidade de retomar a bola e uma variação de jogadas e infiltrações, possibilitando o sucesso que foi esse time. Isso faz com que outros clubes, como eu disse, a própria globalização, né, faça com que as pessoas copiem aquilo que é bem feito. É importante. Sem dúvida. Tudo isso agora dói chegar lá e perder para o Doce Mel.
Mas o futebol, Tuxo, Eu é o sei, único eu sei, esporte eu que sei. permite que uma equipe com menor estrutura, eu não digo. Ganhar a E outra. outra coisa, aproveito aqui para dizer que o Docimel mereceu a vitória que Eu vi teve. o jogo, Por mereceu. acaso não jogaram com muita vontade. Muitas vezes a gente quer colocar a culpa na equipe que perde. Ah, o time foi isso. Não, não vamos tirar o mérito de quem teve a competência, a capacidade de chegar aqui dentro do Barradão. Uma equipe que chegou aqui para o jogo às 4 horas da tarde, ficou dentro do vestiário e jogou com muita determinação e acabou merecendo o resultado. Essa é a magia do futebol, né? Tirarmos dessa derrota uma lição. É. O que você falou é interessante. É o único esporte que o que está no último ganha o primeiro. Exatamente. Se você vai para a quadra, você não vê Voleibol, isso. futebol, No basquete é que é impossível vôlei, isso, você não vê praticamente. isso. Possível. No futebol você vê isso. Essa é a Alexandre, mágica. eu quero lhe agradecer pela participação no programa e parabenizar você pelo trabalho que você vem desenvolvendo no Vitória e deixe sua consideração final. Eu que agradeço, Tuxo, agradeço a você, agradeço ao Rony, agradeço à rádio aí. Você é uma pessoa que eu conheci numa ida para minha, que eu passei por Jequié para um curso, uma pessoa que me deixou uma excelente impressão, uma pessoa do bem, uma pessoa profissional, então eu me sinto muito feliz em saber que você faz parte do meu rol de amigos. Tá? Ao Rony, que eu estou tendo a oportunidade de conhecer, parabenizar pelo trabalho, pelas Obrigado, perguntas, e a rádio por ter esse espaço aí relevante para que possa levar informações para os seus ouvintes. Sucesso para você aí, que o Vitória decole. Amém. Na torcida E pelo vai. Vitória também, Alexandre. Valeu, meu amigo. Até Valeu, a próxima. Rony, um A gente vai lhe abraço, convidar mais agradeço. vezes depois, viu? Estou à sua disposição, contato tá aí. Valeu, Alexandre. Muito obrigado. Teve com a gente aqui o Alexandre Dortas, fisiologista do Vitória. Que entrevista bacana, meus amigos, para a gente entender um pouco sobre essa parte que a cada dia fica ainda mais importante, não só no futebol, mas como em outros esportes. E essa informação que foi o vôlei que começou, eu não sabia. Mas o Eu não vôlei tinha realmente, conhecimento, o vôlei não. começou o scout, geralmente o pessoal ia lá para arquibancada, lá para cima, levava o computador lá, o notebook, Tá, ficava ali, né? Uma das coisas que o voleibol fez também em relação à torcida. A torcida russa usou muito isso, aí chegava, abria o áudio na torcida, ia para a quadra treinar. Aham. E naquele momento daquele jogo, sabia que a torcida ia estar ali incomodando. A Rússia fazia muito isso também. É, O esporte de quadra, na realidade, joga muita coisa pro futebol. Se você Joga. for dar uma pesquisada...